Agora gostaríamos de convidar a nossa pastora Sheila Souza, que está aqui conosco nessa noite, nossa querida. Quantas vezes, né, ela está aqui conosco e sempre nos abençoa com uma palavra. Hoje uma noite especial, creio, para ela também. Estará ministrando, podem se assentar, fiquem à vontade, irmãs. A paz, igreja. Amém? Eu estou feliz a beça de estar aqui essa noite, feliz mesmo. Quero agradecer ao pastor Michel pela confiança, né? Liberar o altar da igreja para eu estar aqui pregando e parabenizar essa igreja pela excelência com que vocês fazem tudo. Vocês arrasam. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Camila, eu já te dei os parabéns, né, no dia do seu aniversário. Cheguei aqui e falei, tem que te dar os parabéns de novo. Mas que o Senhor te abençoe, amiga. É um presente para mim estar aqui hoje com você, poder celebrar esse momento junto com as mulheres vitoriosas daqui. Onde estão as mulheres vitoriosas? Conferência, hein? Conferência chegando. Queria que você abrisse sua Bíblia. Esqueci algum protocolo, gente? Eu acho que não, né? Você sabe que eu estou estudando os evangelhos, né? Peguei os evangelhos para estudar esse ano. E aí você vai estudando, vai escrevendo, e o Senhor me deu algumas mensagens, né? E aí eu vou anotando lá as coisas. E quando eu recebi o convite para estar aqui, eu falei, Jesus, eu não vou ficar patinando onde eu não estou, né? Não estou fixa, vou ficar aqui onde eu estou estudando. E aí, quando eu abri o meu caderno de anotações, e aí eu fui passando assim e falei, Senhor, o que é que o Senhor quer falar? Porque eu não estou vendo muita coisa aqui que possa ser para esse dia adequado. Irmãs, mas teve uma hora que eu bati o olho em algo que eu escrevi, e o Espírito Santo falou comigo, está aí, minha filha, está escrito, é para esse dia que esse negócio foi escrito. Mas eu teimei, eu falei, Jesus, se eu confirmo essa palavra no meu coração, que essa palavra está meio esquisita. Abre comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, os versos 13, 14 e 15. Cadê o relógio, irmãos? Cadê? Ah, está ali. Amém. 3, Mateus 3, 13. É o batismo de Jesus. O texto diz assim, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E aí, eu não vou partir do princípio que todo mundo que está aqui conhece a história de João Batista. Sim, irmãs, nós vamos pregar sobre João Batista. Viu, irmã Regina, que eu estava achando que essa mensagem estava esquisita? Eu não vou partir do princípio que todo mundo aqui conhece a história de João Batista, porque pode ter alguma amiga visitante aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo ou não teve a oportunidade de ouvir sobre a história de João. Então, eu vou dar um panorama assim a respeito dele, e você que já ouviu a história de João Batista, você fica orando, tá? Para Jesus falar tudo que ele tem que falar para a gente ouvir, e para eu enxergar o que eu anotei aqui, que eu não tenho essa unção de lembrar as coisas, tá? Então eu preciso ler. João, esse João aqui, que é o João Batista, ele recebeu esse nome porque ele, na verdade, pregava o arrependimento e batizava as pessoas lá no Rio Jordão. Então, o João Batista era o João o batizador, aquele que batizava as pessoas no Rio Jordão. E João era primo de Jesus. Se você for ver lá em Lucas, no capítulo 1, nos versos 36 e 37, vamos ler, que eu gosto tanto dessa narrativa. Eu vou demorar não, gente. Lucas, capítulo 1. Versos 36, 37.
Vamos lá, Lucas 1, 36. Assim, ó. E eis que também Isabel, tua prima, e aqui é o anjo falando com a Maria, né? A mãe de Jesus, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E o verso 39 diz assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, João, saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então, João era filho de Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus. Se a gente fizer as contas, a gente vai entender que João era 6 meses mais velho que Jesus. Então, eles eram contemporâneos, 6 meses mais velhos, eles basicamente tinham a mesma idade, certo? Só que João, aí já não é a Bíblia que está dizendo, né? São os historiadores que contam a história de que, assim, que João, ele foi para o deserto com aproximadamente 27 anos e que ele teria morrido por volta dos 30. Então, gente, ele morreu, esse João aqui, ele morreu quando Jesus estava começando seu ministério, certo? Então, eles tinham mais ou menos a mesma idade, mas a história dá conta de que João tenha morrido aos 30, Jesus morreu com 33, então, eles viveram ali aquele contexto juntos, tá? E, apesar de João ter vivido no deserto, ele não foi um sujeito que se perdeu por lá. Ele sabia o que ele tinha que fazer na vida dele, e ele fez, que foi pregar o arrependimento, pregar a conversão de vida, pregar a mudança e batizar as pessoas no Rio Jordão. Como eu disse, daí vem que ele era chamado de João, o Batista. Até aqui, tudo bem? Amém? Então, essa é basicamente a história dele, porque a Bíblia não conta muita coisa a respeito dele, não, tá? E tem 2 coisas aqui que eu acho muito lindas na história de João. Uma é que ele, como dizem os esquerdistas, e principalmente as feministas, né? Nesse tempo onde se fala tanto sobre a questão da legalização do aborto, e a gente viu uma aberração acontecendo na semana passada, da autorização para que se pudesse praticar o aborto até os 9 meses. Gente, porque aquilo ali é um amontoado de célula. A Bíblia está dizendo que João saltou no ventre de Maria. Você não vê amontoado de célula saltando no ventre de Maria. Então, aos desavisados, é pessoa. E detalhe, é uma pessoa que já existe na eternidade, porque antes que a gente fosse formado, ele já conhecia a gente, e os nossos dias já estavam, inclusive, contados. E eu acho lindo o fato de que Isabel, ela já é uma idosa, mas ela olha para Maria, que era uma menina, e ela fala: eis aí a mãe do meu Salvador. Então, olha que coisa linda, assim, você vê esse relacionamento de Isabel com Maria, que o fato de Maria ser uma menina, de ser nova, de ser mais nova, não criou um espanto em Isabel, não criou um preconceito em Isabel. Muito pelo contrário, ela olhou e ela reconheceu que aquela mulher era uma escolhida por Deus para carregar o Salvador no seu ventre. Amém? E uma outra coisa que eu acho muito interessante é o cântico do pai de João. Pega esse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 1, vai lá no verso 76. Zacarias diz assim, ó, ele cantando, né? Exaltando ao Senhor. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. Você percebe Zacarias falando a respeito do filho dele? Olha as palavras que ele declara a respeito do seu filho. E o texto, no versículo 80, diz assim, ó, e o menino crescia e se robustecia em espírito,
e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. E aí a gente chega na parte, né, do João adulto, e é a parte que a gente mais conhece a respeito dele, que é o João, que tinha um vocabulário assim nada delicado, né, que ele falava com as pessoas, era de raça de víboras e hipócritas para cima, e que tinha uma dieta extremamente peculiar, né? Ele gostava de comer gafanhoto e mel. Então, assim, aí você pode falar assim, você é doida, como é que você vai pregar sobre esse sujeito, sobre esse contexto, num aniversário da Camila? E olha que ela é sua amiga. Irmãs, eu não posso te garantir que eu seja 100% sã, mas eu também posso te dizer o seguinte, eu não sou doida a ponto de errar o caminho. E o que eu vim fazer aqui hoje é falar com você a respeito de pessoas que não vieram ao mundo a passeio. Então, João, ele é esse exemplo. Porque o ministério dele, alguns dizem que durou 6 meses. Alguns mais otimistas dizem que tenha durado 1 ano. Foi um ministério muito curto. Mas João caiu de cabeça no que ele tinha que fazer. Ele não renunciou ao chamado do Senhor para o que ele tinha que fazer, não importando o tamanho e o tempo que o seu ministério fosse durar. E, assim, a gente aprende que esse homem se dedicou ao reino de Deus de uma forma tão intensa, muito antes que o rei se manifestasse. Antes que o rei se sentasse no trono, se manifestasse, João, ele se dedicou a esse reino. Ele não precisou ver, porque ele creu que ele estava preparando o caminho para o Messias. Então, da mesma forma como o Senhor falou com você, falou comigo, ele vai falar com você, nessa mensagem aqui. E eu te garanto que, se você só pensava no João como comedor de gafanhoto e de mel silvestre, que usava umas roupas esquisitas e que usava de um vocabulário também estranho, hoje você vai sair daqui com uma visão diferente a respeito dele. E talvez seja a primeira vez que você vai dizer assim, gente, eu acho que a Camila se parece mesmo com o João Batista. Porque João nos ensina muito com o seu caráter e com o seu temor diante de Deus. A obediência, a seriedade com que ele levou o seu ministério adiante, nos ensina muito, nos mostra que Deus requer de nós um comprometimento muito além do que a gente possa imaginar. Ah, mas vai durar tão pouco, nem vai valer a pena. Se João não fosse importante, ele não tinha nascido. 6 meses de ministério é só isso mesmo, 1 ano, os mais otimistas dizem. Mas se esse tempo não fosse importante para a história da humanidade, aquele homem não tinha nascido. Bastava que Jesus viesse. Mas ele veio preparar o caminho e ele pagou o preço para que isso pudesse acontecer. E ele fez. E aonde é que eu começo a destacar algumas qualidades, algumas características, né? Vamos falar assim, porque falando de qualidade parece que a gente está falando contrário a um defeito. Mas algumas particularidades a respeito de João, que falaram ao meu coração quando eu estava estudando sobre ele. Primeiro, João, ele era autêntico. O que significa ser uma pessoa autêntica? Ele não se escondia atrás de máscara. João não se escondia atrás de ninguém. João era aquela pessoa que, apesar de seu vocabulário arrojado, digamos assim, a gente não encontra Jesus corrigindo ele. Você encontra Jesus na Bíblia corrigindo João? Dizendo, João, você tem que mudar esse seu jeito aí. João, olha o que você está fazendo. Olha que má impressão que você está causando, João. Você chama as pessoas de raça de víboras. Não, você não vê Jesus fazendo nenhum tipo de crítica ao jeito de João. Porque esse jeito de João não fazia diferença para o que estava acontecendo, para o ministério que ele tinha que cumprir, para o que ele tinha que fazer. João tinha que falar. Então, o mais importante era que ele falasse o que ele estava ali para falar. O jeito, irmão, a gente aprende a suportar. Amém? Mas João era um homem autêntico. Ele era uma pessoa que ele não precisava parecer ser o que ele não era.
Eu vejo muito isso em você, Camila, porque assim, a gente se conhece há uns 10 anos, né? Mais um pouquinho. E eu, de fato, nunca vi a Camila se portar imitando ou querendo parecer uma pessoa que ela não é. A Camila é isso mesmo. Ela tem, inclusive, essa cara de 15 anos até hoje, a irmã falou aqui. Mas a maturidade dela chega ali, beira os 89, né? Então, assim, é cara de Maria com cabeça de Isabel, entendeu? Mas ela é essa pessoa que tem disposição para pagar o preço para o que ela tem que fazer e, ao mesmo tempo, ela é autêntica. Ela não vai pagar esse preço tentando cortar caminho e ser o que ela não é. Ela vai fazer isso sendo quem ela é. Você concorda comigo? João era um homem que tinha convicção. Ele tinha convicção de quem ele era e ele tinha convicção do que ele tinha que fazer. Ele não tinha medo. Ele não tinha medo nem de sombra, ele não tinha medo do anonimato, né? Porque a gente vê um homem escondido lá no deserto durante a vida inteira. E, quando ele aparece por pouquíssimo tempo. Ele aparece pronto, mas ele ficou pronto lá no deserto. Quando ele apareceu, ele estava pronto, mas ele ficou pronto no deserto. Ele tinha os seus discípulos, João tinha seus discípulos, né? Ele tinha discípulos e ele tinha até popularidade. Mas ele estava convicto, João tinha convicção de que aquilo que ele estava fazendo não tornava ele o Messias. Não tornava ele o Messias. Então, ele tinha um coração de servo e ele tinha uma convicção de que isso não o colocava numa condição humilhante. Porque, às vezes, a gente serve, mas a gente quer escolher quem servir. A gente quer escolher como vai servir. Porque a gente estabelece que certas coisas que nós vamos fazer, elas podem ser humilhantes. E João, ele pagou, foi com a própria vida. Não significa, irmãs, que todo mundo que vai se sujeitar, que vai estar disposto a pagar o preço, vai pagar com a própria vida. A questão não é se você vai pagar, a questão é se você está disposto. E João era um homem que tinha convicção do seu chamado. Ele tinha convicção de que ele foi chamado para servir. E ele serviu. E ele era um sujeito obediente. Porque toda pessoa que é convicta do que ela tem que fazer, ela não anda assustada. Ela não se assusta. Ela não anda assustada. Porque ela tem convicção. Foi o Senhor que falou com você? Você tem convicção do que Deus falou com você? Então, você não precisa se assustar. Você não precisa andar assustado. Você precisa andar convicto. E obedecer. E João era obediente. Gente, o ministério de João não era pirotécnico. Não era uma coisa assim, nossa, espalhafatosa. Apesar da gente olhar e ficar muito preso no vocabulário que ele usava e tal. Mas João, ele nasceu basicamente para fazer uma coisa, falar. Ele nasceu para falar. Falar o quê? Falar para as pessoas que elas tinham que se arrepender, porque o reino de Deus já era chegado. Ele falou isso, arrependei-vos. A mensagem de João era essa, a gente pode resumir em uma palavra, arrependei-vos. Essa era a mensagem dele. João não precisou ficar enfeitando o pavão. Ele não precisou enfeitar o pavão para ser além daquilo que Deus estabeleceu que ele tinha que fazer. João, o que você tem que fazer? Você tem que falar. Não precisa louvar, que já tem a irmã Elaine que vai louvar. Não precisa dirigir círculo de oração. Não, João, você só vai falar. Então, você seja obediente a isso. João, você vai falar o quê? Você vai falar para as pessoas que elas precisam se arrepender. A mensagem é essa. Irmãos, a gente é feliz quando a gente obedece ao que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Você sabe que bota fardo pesado nas costas? A gente. Deus dá a carrocinha do tamanho, com a medida certinha da carga que a gente aguenta carregar. Quando a gente puxa demais, você pode ter certeza, o peso foi você que colocou, não foi o Senhor. E João era um sujeito obediente. Ele era tão obediente ao propósito que Deus chamou para a vida dele, que ele pagou com a própria vida, como eu já falei. Uma mulher o odiava. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que falar a verdade. E só por ele falar a verdade, ele
acabou fazendo com que pessoas o odiassem. E não é que vai acontecer com todo mundo, mas vai acontecer com bastante gente. Quando você entregar o que você carrega, se isso for o que diz a palavra e estiver confrontando o pecado, vai ter alguém que vai te odiar. Não tem jeito, não tem para onde a gente correr. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Se você carrega a luz, as trevas que estão em algum lugar, elas vão se chocar com a luz que você carrega. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, porque se for o Senhor que mandou, é Ele que vai garantir. Uma coisa é certa, toda pessoa obediente, que tem disposição para fazer o que Deus mandou, ela vai encontrar Satanás pelo caminho. É certo, só que você não vai fazer isso sozinho. Você não vai encontrar ele sozinho. E se você estiver em obediência, você não vai precisar fazer nada. Porque aquele que caminha contigo, ele garante. Ele garante. E é muito importante a gente viver uma vida de obediência, porque quando a gente vive uma vida de obediência, a gente vive uma vida sossegada. Ah, é sossegada sem problema? Não, é sossegada em paz, com convicção de que você está fazendo a coisa certa do jeito certo. E João, ele foi um sujeito que pagou, porque ele não negociou com a verdade. Se você ler lá no livro de João 14, você vai ver que ele morreu. E, gente, não adianta. As pessoas, elas são movidas pelos seus próprios interesses. Eu não estou falando isso de maneira pejorativa. Todo mundo aqui tem algum interesse. Eu tenho interesse de conseguir concluir essa mensagem. Então, eu estou me esforçando para chegar até o final. Você tem interesse de chegar na sua casa. Nós somos movidos pelos nossos interesses. E os nossos interesses, eles são executados na nossa vida a partir dos princípios que nós carregamos. Então, se você vai negociar ou não, é uma escolha que você tem. E João é uma pessoa que não negociava os princípios. E a gente vê uma mulher que o odiava e que se juntou com um outro homem, que este homem nem odiava João, muito pelo contrário, ele tinha até uma certa afeição por ele. Porém, como a gente é movido pelos nossos princípios, a gente corre o risco de encontrar uma pessoa que hoje está sorrindo para a gente, mas amanhã ela vai se deparar com um interesse que é maior do que você. E aí, Aí sabe como que a gente vence? Se a gente obedecer. Quando a gente obedece, a gente consegue vencer. E não adianta, gente. Quando a gente está disposto a obedecer, a gente desperta a atração, a atenção do inimigo. E aí as pessoas começam a nutrir, né? Tem gente que começa a nutrir inveja do seu ministério, do seu talento, daquilo que você... Não adianta, gente. Mas isso... não é só com você, não é exclusividade sua. A gente não pode viver achando que nós somos o único alvo de Satanás. Nós somos alvo da graça de Deus. Nós somos alvo da graça de Deus. Não importa o que a gente tem que viver, o que a gente tem que se submeter e o preço que a gente tem que pagar. Nós somos alvos da graça de Deus e isso, para nós, é o que basta. Isso é o que basta. Quando a gente tem essa convicção a respeito da presença de Deus nas nossas vidas, isso nos basta. Nos basta. E isso bastou para João, apesar do que aconteceu com ele. E ele era um sujeito humilde. Você tá enxergando a Camila nessa mensagem? Tá, né? Eu enxerguei. Se você não está enxergando, aproveita que você vai enxergar daqui para frente. João era um sujeito humilde. Por que João era um sujeito humilde? Gente, olha só, João não só estava ali para pregar uma mensagem extraordinária, porque ele estava pregando o reino de Deus, ele estava preparando o caminho para o Messias. E como se isso não bastasse, João era primo de Jesus. Gente, o que não faltava era motivo para João dar carteirada. Pensa, quando chegasse alguém... Gente, o que não faltava era motivo para ele se exibir. Sabe quem é meu primo? Sabe quem que você está falando? Sabe de quem é esse lugar? Meu primo. Mas ele era um sujeito humilde, porque ele sabia que ele era primo de Jesus, mas ele não era Jesus. E ele viveu para dizer, mais importa que ele cresça e que eu diminua. Talvez essa seja uma das declarações mais lindas de João. Importa que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua.
Ele podia, inclusive, ter usado seu tempo de evidência, né? Aquele tempo que ele viveu ali, para criar um network, né, uma rede de relacionamentos assim mais importante. De repente, lá na prisão, de onde ele nunca mais saiu, né, ele saiu de lá morto. Talvez ele pudesse criar, não, eu vou achar alguém aqui, que, de repente, nesse embaraço aqui, alguém vai me salvar, alguém vai me tirar daqui. Mas não, João não estava preocupado com isso, não, gente. João estava preocupado em fazer o que Deus determinou que ele tinha que fazer. Só isso. Ele não estava buscando reconhecimento pessoal, ele sabia que a proximidade dele com o Messias não o tornava o Messias, e que não ia adiantar dar carteirada com ninguém, porque mais importante para ele era ser obediente ao chamado que Deus determinou para a vida dele. João sabia seu lugar no tempo e no espaço. E aí a gente pode juntar com o que eu acabei de falar. Ele sabia que o seu ministério era aquele ali. E que o tempo que ele tinha que passar era aquele ali. E o lugar era aquela geografia ali. Ele não estava preocupado se ele estava... Ah, meu Deus, olha só, está todo mundo lá, fazendo as coisas lá longe. Todo mundo tem aquela oportunidade lá longe. E estou eu aqui preso nesse deserto. Ele não estava preocupado com a geografia do deserto, ele estava preocupado com a geografia da vontade de Deus. Porque a gente não tem que se preocupar se a gente está no centro da luta. A gente tem que se preocupar se nós estamos no centro da vontade do Senhor. E João tinha essa convicção de que ele estava no centro da vontade de Deus para a vida dele. Não era sobre o centro do deserto. Não se preocupa com o centro do deserto, não, irmão. Não se preocupa com a localização do deserto, não. O deserto é lugar de passagem. Você está no deserto hoje, você vai sair dele. E vai sair no momento certo. Se essa é a tua geografia hoje, confia no Senhor, porque Ele caminha com você. E João, ele esperava em Deus. Eu vou começar a caminhar aqui para o final. Ele confiava em Deus, ele se entregou à missão que Deus confiou a ele. Ele não teve medo disso, não, gente. E, olha, confiar em Deus é um negócio assim, e só se você se encher mesmo da presença do Espírito Santo na sua vida, porque a gente passa por tanta situação difícil. A vontade é a gente falar assim, será que Deus está mesmo com a gente? E, olha, que João, quando ele estava preso, ele mandou uma pergunta para Jesus. Ele mandou uns discípulos dele fazer uma pergunta para Jesus. Senhor, o Senhor é o Senhor mesmo? Porque eu estou aqui, eu tô aqui dentro. E Jesus respondeu outra coisa para João. E isso é difícil, né? Porque quando a gente pergunta umas coisas para Deus, parece que a gente... Deus, o Senhor não está entendendo o que eu estou te perguntando. O Senhor respondeu outra coisa. O Senhor não está entendendo. Deus está entendendo, é porque Deus não dá a resposta que a gente quer, Ele dá a resposta que a gente precisa, né? E o que aconteceu com João foi que ele ficou preso ali dentro daquela cadeia, e o preço que ele pagou, né, quando pedem a cabeça da gente, no caso de João, foi literal, ele pagou o preço, ele perdeu, a sua cabeça foi parar numa bandeja, isso é real, a Bíblia conta o relato, se você for ler, esse testemunho da vida de João. Mas uma coisa que é interessante na vida de João é que é o próprio Jesus quem dá testemunho dele. Não foi o amigo, não foi o vizinho, não foi o carcereiro, não foi uma pessoa por quem João tenha orado e Deus tenha expulsado demônios, não foi uma pessoa que ficou curada, não. Foi Jesus. Ele esperou no Senhor, e quem deu testemunho a respeito dele foi o Senhor. Deus não mandou ninguém passar esse recado adiante. É o próprio Jesus. Por isso é tão importante que a gente saiba esperar, porque às vezes a resposta não vem do jeito que a gente quer. Mas é melhor que a gente fique meio na expectativa, sem a resposta que a gente julga adequada para o momento, sabendo que, na hora certa, o Senhor é quem vai falar o seu nome. Porque não importa se a gente está na boca dos outros, o que importa é que se a gente está na boca de Deus. Então, se Deus vai falar o meu nome, se Deus vai falar o seu nome, sempre vai valer a pena esperar. Sempre vai valer a pena pagar o preço. Sempre vai valer.
Então, que nós possamos, assim como João, esperar em Deus, porque é o Senhor quem vai fazer isso. E não adianta, irmãos, a gente vai pagar preço. Aquele que escolhe servir ao Senhor, ele vai pagar o preço por essa escolha. A gente nasce pagando preço. O pediatra das minhas filhas, com a minha filha mais velha, teve uma vez que eu entrei no consultório e eu falei assim, doutor Carlos, essa menina só chora. E ela tinha poucos dias de nascida. Ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, talvez eu já até tenha dito isso aqui. Eu acho que foi a filosofia assim, mais relevante que já me falaram em toda a minha vida. Ele disse, Sheila, viver é difícil. Eu falei, é verdade, né? A gente descobre isso assim que nasce, mesmo sem ter consciência. Mas viver é difícil, irmão. Não é difícil só para mim, não é difícil para você. É difícil porque existe uma coisinha, uma palavrinha desse tamanhozinho assim, ó, que está aqui nesse mundo, que se chama pecado. A nossa vida é difícil porque existe pecado. A gente encontra dificuldade porque existe pecado no mundo. E foi isso que João estava pregando, o arrependimento dos pecados. E é por isso que ele adquiriu um monte de inimigo, porque ele estava falando a verdade contra o pecado. E nós estamos aqui para fazer a mesma coisa, falar contra o pecado, pregar a verdade, não importa o que nos custe. Na segunda-feira, a Camila esteve lá na sede, ela deu uma palavra, ela estava falando sobre a gratidão que está no coração dela, por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Fez, faz, e a expectativa é de que Deus ainda vá fazer muito mais. Mas ela estava falando, sabe do quê? Da colheita. Olha, eu tenho convicção de que o que está acontecendo na minha vida é fruto de algo que eu semeei, é fruto de um serviço prestado. Graças a Deus, Camila não foi parar no cárcere, né? Não teve a cabeça decapitada como João Batista. Mas ela está aqui para dar testemunho do Senhor, que aquilo que ela fez, a entrega da vida dela, traz para ela uma recompensa da parte de Deus, que ninguém pode tirar. Irmão, quando Deus coloca uma coisa na tua mão, Satanás não tira. Só se você entregar. Ele não tira. O diabo trabalha com dúvida, Deus trabalha com a certeza. Ele diz, olha, este é o meu filho amado. Satanás vem e diz, e sim? Né? Quando tu escutar um cima, tu já sabe, é o diabo. Porque Deus trabalha com certeza. Você é filha de Deus. O Senhor te comprou, Ele te resgatou, e Ele te deu uma missão, falar a verdade, pregar a verdade, semear o amor dEle nesse mundo, mas semear o amor em verdade, para que o nome dEle seja reconhecido, conhecido nesse mundo. Quando João faz a pergunta, e eu vou encerrar aqui, quando João faz a pergunta para Jesus e ele está preso, e ele fala, és tu mesmo o Messias que havia de vir? E Jesus manda para ele uma outra resposta. Sabe qual é a resposta? Ele pergunta, és tu? E Jesus manda falar para João o que estava acontecendo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu pergunto, é você mesmo que está aí do lado de fora? E aí você me responde, eu estou fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Gente, essa resposta não bate com a pergunta que foi feita. Mas eu tenho uma versão pessoal para essa resposta de Jesus para João. A resposta de Jesus para ele é uma prova. Eu escrevi assim, olha, uma prova de que eu sou quem sou e que só eu posso fazer o que eu faço. João pergunta, és tu? Jesus diz, olha o que eu estou fazendo. Olha o que está acontecendo. A prova da pergunta que você está me fazendo é que só eu posso fazer o que eu estou fazendo. E nisso João creu. Creu para a salvação. Irmãs, o que a gente precisa sair daqui hoje é com essa convicção de que às vezes a gente não vai receber do Senhor a resposta que a gente gostaria de ouvir. Mas quando Ele nos responde, Ele vai nos responder na medida certa para acrescentar a nossa fé. Só Jesus faz o que Ele faz.
Só Jesus faz o que ele faz. Repete isso para você. Só Jesus faz o que ele faz. Só Jesus faz o que ele faz. A gente faz o resto. Satanás tenta bagunçar, mas só Jesus faz o que ele faz. O que Deus fez na sua vida, Camila, é só Jesus que faz. O que Deus faz na sua vida é só Jesus que faz. O que Deus fez na vida de João, só o Senhor pode fazer. O que Deus fez na minha vida, só o Senhor pode fazer. Não tem favor, não tem favorecimento, não tem carteirada, não tem nada disso. É só o Senhor quem faz. É por isso que quando a gente fala que essa mensagem é sobre pessoas que não vieram ao mundo a passeio, é porque nós precisamos levar a nossa vida a sério. Levar o nosso chamado a sério, porque isso pode nos custar muito, mas só Jesus faz o que ele faz. E ele não vai deixar de fazer. Você sabia? Ele não vai deixar de fazer. Não importa o que aconteça. Não importa a dificuldade que você encontrar na sua vida. Jesus não vai deixar de fazer o que ele faz. Eu queria que você ficasse de pé. Com certeza a Camila já teve muitos desafios na vida. Ela já, quem conhece, né, as irmãs que são daqui da igreja, já conhecem muito do testemunho da vida dela, de coisas que Deus já fez. Mas a gente vê que ela é uma mulher autêntica, ela é uma mulher obediente, ela é uma mulher que conhece o Senhor, que tem noção do seu chamado, que não tem pressa, que espera no Senhor mesmo. Então, quando a gente olha para a palavra, eu particularmente gosto muito de pegar, vamos falar para mulheres, então eu vou pegar exemplo de mulheres, mas a Bíblia ela é toda inspirada. E a história desse homem é uma história fantástica, porque a gente observa traços no caráter de João que muitas vezes foge diante dessa nossa noção, assim, às vezes meio folclórica dele, né? Aquele homem esquisito. Quem assistiu The Chosen, então, totalmente doido, né? Nossa, que João doido. Mas eu acho até que se encaixou bem, que deve ser mais ou menos aquilo mesmo. Ai, ai. Mas você sabe que a Camila tem uma marca que não é uma marca de João, não, é uma marca de Jesus. E a gente sempre fala sobre isso. E todas as vezes que a gente está conversando, ela fala da conferência, a gente fala dos cultos, a Camila sempre fala a respeito de salvação de almas. Então, essa não é uma marca de João, é uma marca de Jesus que ela tem. Sede por almas. Culto para Camila, culto bom é quando tem colheita de almas. E isso, gente, só está no coração de quem conhece Jesus. Porque esse é o desejo do Senhor. Você acha que Jesus está por aí a passeio também? Não. Ele veio para salvar o pecador. E quando a gente quer se parecer com Jesus, a primeira coisa que a gente tem que manifestar é o nosso amor pelas vidas. Amor pelas almas. Mesmo que nos custe. Como custou a vida de João. Eu tenho certeza que o Senhor vai privar a Camila, eu acho, né? Vai privar a Camila de passar por coisas desse tipo. Mas eu também tenho plena convicção de que ela está disposta a pagar o preço. E esse deve ser o nosso sentimento também em relação a esse mundo. Nós estamos aqui para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Ver pessoas com mudança de vida, com mudança de experiência, vivendo coisas novas, porque conheceram o Senhor Jesus. E a minha oração é que a Camila continue tendo esse desejo, esse anseio pelas almas, esse desejo de ver pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos agora. Deus escreveu uma história para João. Deus escreveu uma história para Camila. Deus escreveu uma história para mim. E Deus escreveu uma história para você. Todos nós temos uma história escrita por Deus. E isso não é uma conversa, isso é um fato. Você está aqui, você está respirando, você está viva. Deus tem uma história para você. Talvez hoje você não esteja vivendo aquilo que o Senhor
preparou para você. Mas olha que lindo, você tem uma oportunidade agora de promover uma mudança de vida, de tomar essa decisão que vai mudar a sua história, que vai fazer com que você se aproxime e se pareça com o Senhor. Eu quero saber nessa noite se tem alguém aqui que precisa, porque, gente, quando a gente fala que quer entregar a vida a Jesus, nós não queremos apenas, a gente precisa de Jesus. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Eu não sei dar um passo se Jesus não me sustentar. Eu admiro a coragem de quem consegue caminhar sem Jesus, porque não dá, porque só Ele faz o que Ele faz. Só Ele sabe fazer o que Ele faz, do jeito que Ele faz. As mudanças que precisamos nas nossas vidas, só Jesus faz. E se você está aqui nessa noite e precisa voltar, porque um dia você esteve aqui, você sabe que isso é uma verdade. Ou se você nunca esteve com o Senhor Jesus, se você nunca esteve nesse caminho, se você nunca experimentou, eu quero te convidar nesse momento a entregar a sua vida a Cristo. O que eu tenho que fazer? Entregar. Senhor, eu quero te pertencer a partir de hoje. Eu quero estar contigo. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero ser assim, eu quero que o Senhor fale o meu nome, mesmo que ninguém me reconheça, mesmo que eu esteja sentado no último banco da igreja, mesmo que ninguém me veja, assim como o Senhor fez, deu um testemunho de João. Eu quero que o Senhor fale o meu nome. E Jesus não só vai falar, mas quando você entrega a sua vida, Ele escreve o teu nome no livro da vida. Significa que você vai para o céu, viver com o Senhor, é morada eterna. Aqui na terra é um tempo que é uma passagem, nós somos peregrinos. Qualquer lugar do planeta aonde você se enfiar, em cima ou embaixo, você vai continuar sendo peregrino. Isso já é prova, já é um sinal que a gente tem que viver desapegado mesmo de tudo nesse mundo, porque não importa onde a gente vá se esconder, nós ainda vamos continuar sendo pessoas que não somos desse mundo. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Nós vamos orar e te abraçar. E se você, eu estou meio assim, eu acho que eu estou um pouco constrangida, pede para alguém que está do seu lado para vir com você. É só você falar, vamos lá na frente comigo? E eu não vou ficar aqui me estendendo, porque eu preciso entregar. Gente, porque o que eu estou falando aqui é sobre Jesus, não é sobre mim. E Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é tudo que você precisa. Ele sempre vai nos bastar. A Camila já passou por tanta coisa nessa vida, por tanta coisa difícil. Jesus sempre bastou. Jesus basta. Jesus basta. E se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos te entregar a sua vida ao Senhor. E nós vamos caminhar contigo até Jesus voltar para buscar a sua noiva. E nós vamos subir juntos. E você vai ganhar a sua família para Jesus. E você vai para o céu com a sua família. E o Senhor vai te sustentar, não importa o que você tenha que passar, o Senhor vai te sustentar. Eu vou entregar o microfone para o pastor Michel, que está aqui. Mas se você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode vir aqui, você pode vir. Você não precisa se sentir constrangida. O Senhor está te esperando. É Jesus que está te esperando, pessoalmente. Ele está te esperando. Sabe por quê? Porque Jesus não está no céu, Jesus está aqui. Ele não está sentado lá no trono só. Ele está aqui. Ele está com essa pessoa que está do seu lado. Ele está aqui. Ele está aqui recebendo o nosso culto. Ele está aqui esperando você entregar a sua vida a Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus te abençoe, Camila. Que o Senhor te guarde. Mantenha esse teu coração aquecido. Que você possa chegar no céu prestando conta de muitas almas ao Senhor, porque eu sei que esse é o desejo do teu coração. Que o Senhor te use de forma poderosa, que o Senhor continue soprando o seu nome, que o teu nome esteja na boca de Jesus, mesmo que ninguém diga, mas que o teu nome esteja na boca do Senhor. E que você não se preocupe com a geografia, porque é o Senhor quem cuida de todas as coisas, é o Senhor quem cuida de você, é o Senhor quem cuida da sua casa. Então que o Senhor continue te abençoando. Eu também amo a sua vida.
E eu espero que a gente possa chegar no céu todo mundo junto, né? Eu com a minha turma e você com a sua. Porque a Camila tinha mais filho do que eu, agora eu tenho mais filho do que ela. Vem, pastor Michel.